Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso programa em destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. Obrigado pela sua audiência, começando então o seu dia com muita informação através das nossas conversas aqui do nosso programa. E hoje em especial vamos trazer uma conversa sobre a atuação do SESC Espírito Santo com um foco muito importante direcionado e transformador na área do turismo capixaba. Quem vai explicar tudo isso e que passos nós já demos e onde podemos chegar é o nosso convidado já presente aqui na nossa edição. Nessa manhã estamos recebendo então Luiz Toniato, que é o diretor regional do SESC Espírito Santo, para uma conversa muito importante e que você tem que acompanhar para saber justamente tantas transformações que estão acontecendo numa área sensível para a nossa economia. Toniato, bom dia, bem-vindo a esta cadeira, obrigado pela presença. Eu que agradeço aqui essa oportunidade. Que excelente, viu? É um orgulho nosso mesmo. Obrigado. Até pela relevância, né, e a presença geográfica do SESC, né, no Espírito Santo, obviamente aí também com o trabalho da FEComércio envolvido, a gente tem um momento transformador do turismo sendo registrado no nosso estado. Temos muitos números a contar, mas inicialmente eu queria falar sobre a última grande iniciativa, talvez até assim disruptiva, para o trabalho do SESC no Espírito Santo, que foi apresentado recentemente e que a gente pode até ter mais detalhamento já para começar a conversa, que foi o lançamento de agências de turismo, que estão sediadas nas sedes do SESC espalhadas pelo Espírito Santo. Queria, Toniato, que você falasse primeiramente sobre esse ponto, que obviamente vai nos levar a entender o panorama de uma maneira geral. Com certeza, vamos poder falar sobre isso, né? Cachoeiro, Itapemirim, Colatina, Linhares, São Mateus, Vila Velha, e também uma no nosso Centro Cultural Sesc Glória, são as 6 unidades que a gente está colocando. A gente já tem uma unidade em operação, que é ali no Parque Moscoso, e nós estamos, com a abertura dessas novas 6 unidades, nós estamos expandindo a nossa atuação. E qual é o foco, Fábio? O foco é fazer a promoção do turismo social, é atender um público que, no geral, as agências existentes não conseguem abarcar. E que público é esse, né? O SESC é, vamos dizer assim, contratado para atender o trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo, né? Que trabalhador é esse que está ligado ao turismo? É o trabalhador que trabalha numa lanchonete, num bar, numa pousada, mesmo num hotel, em qualquer área de serviço ligado ao turismo. E o turismo, como se sabe, são mais de 50 segmentos que estão ligados ao turismo. É uma indústria muito ampla, né? Ele tem uma enorme quantidade de atividades. E nós temos, ao inaugurar essas unidades, essas 6 unidades, nós temos a possibilidade de acessar e de nos tornarmos disponíveis para esses trabalhadores que podem ir até essas agências e fazer as suas solicitações de programas de viagem. Inicialmente, para promover os ativos turísticos do Estado do Espírito Santo, que esse é um propósito nosso, né? Assim como também de interagir com outros SESCs de outros estados, não só para levar os nossos trabalhadores daqui para os outros SESCs de outros estados, como também para receber esses trabalhadores em excursões que vêm ao estado do Espírito Santo. Nós estamos recebendo cada vez mais. Temos muita ligação com o estado do Rio, o estado de Minas, né? São Paulo também, e estamos recebendo esses turistas aqui. Então, assim, é a disponibilização de um recurso que o trabalhador do comércio, bem, serviço e turismo pode acessar e fazer suas programações. E o Estado do Espírito Santo tem mostrado cada vez mais a potência que ele tem. Nós temos um estado pequeno, uma população pequena, mas nós temos uma economia muito diversificada e temos ativos turísticos em todo o município do Estado do Espírito Santo. Se você olhar os 78 municípios, você vai encontrar ao menos alguma coisa que seja um atrativo naquela cidade. Então eu posso trazer, por exemplo, um turista lá de Alto Rio Novo ou de Cachoeiro, Itapemirim para visitar, por exemplo, a nossa unidade que está localizada em Praia Formosa, ali no município de Aracruz, e fazer um circuito de visitas às praias, visitar a aldeia indígena, visitar restaurantes que estão ali à volta, visitar a Igreja dos Reis Magos em Nova Almeida, comprar o melhor quindim do Brasil, que está ali, lá mesmo. tá ali em Nova Almeida. Ou seja, tem muita coisa o que fazer para ofertar essa dinâmica que o Espírito Santo tem para ajudar o desenvolvimento do turismo, né? Sim, sim.
Tem um ponto também, Toniato, que acho que foi muito sensível quando esse projeto avançou e já está, gente, inclusive em funcionamento, tá? Sim, sim. A gente está deixando aí os endereços, inclusive, mais fáceis para você acessar todas essas informações e, por exemplo, o local das agências do SESC, como ter, né, mais informações também. Então, aproveita o programa para ter esses endereços em mão. Mas uma coisa muito sensível sobre isso, eu acho que sempre foi muito falado que o capixaba também não conhece o próprio estado. Né? E justamente acho que isso vai nesse encontro de promover essa reunião, né, do habitante com o seu local, né, de morada. Por vezes cidades vizinhas, mesmo em cidades vizinhas, muitas vezes o morador, né, ou esse potencial turista não conhece o que tem ali ao lado dele. Né? Isso é verdade e nós temos um bom exemplo para citar, né? Que é a mudança de posicionamento do SESC com relação à sua atuação no território. Durante muito tempo o SESC foi muito tímido e com uma atuação muito mais introspectiva, vamos dizer assim, né? Muito mais olhando para o seu intramuros do que olhando para o território. Nós estamos fazendo agora um esforço muito grande no sentido de ir além dos muros, que a gente apelidou de uma técnica de transbordo. Quando a gente exerce alguma atividade em alguma unidade nossa, das nossas 17 unidades, a gente não está olhando só para dentro dos muros do SESC, a gente está olhando também para fora. Vou dar o exemplo de Guarapari. Nós trouxemos a seleção brasileira de basquete para treinar em Guarapari. Gente, foi uma revolução naquela cidade, né? Principalmente para os jovens que queriam ver os atletas sendo treinados e tal, né? Isso repercutiu na cidade inteira, ajudou a dinamizar a atividade econômica do município, porque junto para assistir esse treinamento vieram não só trabalhadores que estão hospedados na nossa unidade de Guarapari, como diversos outros que ficaram em outras unidades de hospitalidade da região. Então, assim, é uma contribuição que o SESC dá no sentido de se inserir no território e ajudar no dinamismo do território. Eu posso citar, por exemplo, Domingos Martins também. Sim. Nós, toda vez que a gente faz algum evento em Domingos Martins, ou toda vez que tem alguma coisa acontecendo no município que o SESC está interagindo, a dinamização da atividade econômica no município engrandece e muito. Por exemplo, a gente tem uma participação importante lá no Festival de Inverno de Domingos Martins, junto lá em parceria com a Prefeitura. E a gente não só alcança uma taxa de ocupação da nossa unidade assim, altíssima, como também as outras unidades de hospitalidade que tem na região também têm um desempenho fantástico. Quer dizer, então o SESC está dando essa contribuição para essa dinamização do turismo e do desenvolvimento da economia local. E mais ainda, às vezes não há uma percepção correta de que o SESC, ao fazer isso, está eventualmente fazendo alguma concorrência, alguma agência, alguma coisa. Tá, sim. Isso é um ponto importante. Ótimo que vale o esclarecimento, Fábio, sim, no sentido de que o trabalhador do comércio de bens e serviços, se você pegar os dados estatísticos, normalmente não são aqueles salários que vão comportar ele fazer um passeio muito caro, né? E o SESC, por subsidiar essa atividade, e nós somos remunerados para isso, né? Através dos recursos que advêm para o SESC do Espírito Santo e para o Sistema FEComércio, né, SESC e SENAC, né, a gente pode cobrar uma tarifa muito confortável, dividir em 10 vezes para o trabalhador poder pagar, trazer a sua família. Então, isso facilita também a dinamização desse que a gente chama de turismo social, porque tem uma componente social importante. Uma vez, né, num evento onde você teve a palavra, você usou uma questão que juntou, até anotei aqui, potencial, talento e vocação do Espírito Santo para o turismo, especificamente. O potencial você acabou de falar, né, das nossas belezas geográficas, né, e cada cidade tem um potencial, obviamente também tem as questões, né, históricas que estão sempre atrativas. A questão de trabalhar o talento e a vocação, como é que é isso para a gente avançar justamente ainda mais? Essa é uma pergunta excelente, né? Pela liderança do presidente Dalberto Moro no Sistema FEComércio, ele tem dado uma orientação para que a gente, nas 3 casas, FEComércio, SESC e SENAC, trabalhem de forma integrada, ou seja, nós não estamos atuando mais isoladamente, a gente está sempre olhando na perspectiva de fazer uma entrega cada vez mais robusta, levando em conta as 3 casas juntos. E nessa pergunta sua, o que cabe destacar o SENAC, que é a unidade nossa, né, que forma profissionais, né, direcionados para trabalhar nas atividades do turismo, nas atividades do comércio,
e tal, ele está com um programa muito consistente de treinamento e capacitação para os trabalhadores da área do turismo. Haja visto que o Senac fechou o acordo com onde foi o antigo Hotel Rádio em Guarapari, vai ser a primeira escola de turismo. Sim, sim. Mas só que a gente não vai aguardar a obra terminar para iniciar o processo de treinamento. A gente já iniciou o processo de treinamento. Olha. E como que a gente fez isso? A gente cedeu nessa integração entre as casas, a gente cedeu no Sesc de Guarapari algumas salas que nós temos no nosso centro de evento, no primeiro andar, para que o Senac pudesse dar os seus treinamentos. Fizemos um acordo de cooperação e o Senac já está recebendo e treinando os alunos lá. E mais ainda, eles têm uma oportunidade de ficarem hospedados na nossa unidade do Sesc. Então eles ficam hospedados, fazem um curso, lá tem a hospedagem, tem o restaurante e tem as salas de aula. Então tudo no mesmo local. Quando fizer a conclusão, quando o Estado entregar a obra concluída do Hotel Rádio, que é a parceria do governo do Estado com o Senac, aí os treinamentos vão ocorrer no prédio do antigo Hotel Rádio. Mas por enquanto já está, inclusive, funcionando e eu quero chamar a atenção aqui. Se algum profissional da área do turismo, né, de todas as suas mais de 50 atividades e segmentos, tiver interesse, procure o Senac, procure se inscrever em algum treinamento que faça sentido para você crescer profissionalmente e melhorar a performance da atividade, da oferta de serviço. Porque o Espírito Santo, durante um bom tempo, ele teve uma certa reclamação de algumas pessoas no sentido do atendimento. E está sendo feito através da FEComércio, através da Câmara Empresarial do Turismo, dentro da FEComércio, um esforço no sentido de capacitar e melhorar o desempenho dos trabalhadores que lidam com a área do turismo. Excelente. A sua palavra até se conecta, Toniato, com o conteúdo que esse programa, né, se propõe a apresentar a você, porque a gente falou justamente aqui, né, da reativação da Câmara de Turismo de Guarapari, né, um trabalho, obviamente, feito também junto com a Câmara de Turismo, de uma maneira geral. Falamos que justamente esse projeto do Hotel Rádio, ele é praticamente inédito também, né, no modelo em que ele está formatado, é inédito mesmo, no Brasil. É inédito. E o que é inédito também, nós temos os Sescs espalhados aí no Brasil inteiro, né? Cada estado tem um. Né? E Câmara Empresarial do Turismo, ela existe nas capitais. O único estado do Brasil que tem uma outra cidade que tem uma Câmara Empresarial do Turismo é o Espírito Santo com Guarapari. E por que isso? Porque nós temos uma grande unidade nossa na cidade de Guarapari, assim, né? Muito perto do centro de Guarapari. É uma demonstração inequívoca da atuação do Sesc, da atuação do sistema FEComércio, principalmente, no sentido de contribuir com o desenvolvimento do turismo daquela região, que é uma região tão importante. A gente enxerga horizontes, né? Por isso. E gostamos de não ver essas restrições. E o Sesc está fazendo esse esforço nesse sentido, né? E haja visto que no Estado do Espírito Santo todo esse trabalho do governo do Estado, trabalho de várias prefeituras, tem dado resultado, né? Você vê que no primeiro semestre o setor de turismo no Espírito Santo cresceu mais de 6%. Foi o maior crescimento do Brasil, né? Então, assim, está dando resultado. E esse resultado a gente tem que entender também justamente a participação, né, do Sesc, do Sistema FEComércio, nesse momento de avanço ainda mais intenso. Vamos falar então depois do nosso intervalo sobre uma análise ainda, obviamente, sobre esse avanço recente, que é comemorado, gente, em uma década não se tinha um número como esse. Provavelmente uma geração inteira não sabia que o turismo do Espírito Santo podia ter esse potencial inteiro, então tem, e a gente está falando sobre isso aqui hoje. E, obviamente, vamos saber ainda, né, sobre as unidades de hospedagem do Sesc, os serviços que estão à disposição da sociedade, a área cultural, então, efervescente ainda mais. Já já a gente volta. De volta ao nosso programa em destaque aqui na sua manhã da TV Sim SBT e retomando a nossa conversa tão especial dessa manhã. Conosco participa Luiz Toniato, que é diretor regional do Sesc Espírito Santo, falando conosco sobre as iniciativas e também leitura do ambiente do turismo no Espírito Santo. Iniciativas, obviamente, levadas então pelo Sesc à frente, onde as suas unidades estão instaladas no nosso estado, promovendo inclusive uma interação com os territórios, como assim a gente falou no final, né, do último bloco. Que interação é essa?
essa, né? Não é ficar fechado dentro do muro, né, da unidade, mas fazer essa relação com a cidade, fazer com que o visitante circule naquele local onde ele está, por exemplo, e também atraindo a cidade ou aquela comunidade para ser aperfeiçoada, né, para ter mais entendimento sobre a importância desse setor. Tem um ponto importante, né, e obviamente a gente vai falar ainda mais sobre as unidades, né, do SESC, onde as hospedagens estão colocadas à disposição, e também sobre essa relevância, né, obviamente, de ter esse atrativo. Mas, até para a gente contextualizar a nossa audiência, Toniato, que é, por que falar tanto do turismo, né, de uma maneira estratégica para o Espírito Santo? É para atrair pessoas, visitantes, ficarem felizes? Ótimo. É uma consequência, eu acredito. Mas o foco disso tudo e desse trabalho todo, como a gente vem percebendo, é algo que está ainda no horizonte, mas cada vez mais próximo de acontecer, que são os efeitos da reforma tributária. É isso mesmo, Toniato? É isso mesmo. E é excelente a sua colocação, Fábio, porque o horizonte de término dos incentivos fiscais ocasionado pela reforma tributária é para 2032. A gente costuma dizer que 2032 está ali, logo ali, vai chegar rápido, né? E o que a gente coloca no lugar? Porque se não colocar nada, o Espírito Santo teria grandes perdas, né? Então existe um trabalho consistente sendo feito por várias entidades. O SEBRAE tem feito um trabalho muito consistente na promoção e divulgação do turismo do Espírito Santo. O Espírito Santo em Ação tem desenvolvido um trabalho importante, o ES500 foi lançado recentemente e coloca em perspectiva o turismo e várias outras frentes de atuação no sentido de garantir que o Estado do Espírito Santo continue com esse dinamismo econômico, mas a gente tem no turismo, junto com a economia criativa, um contrato pré-firmado, eu diria. Sim. Ou seja, são dois ativos que o Espírito Santo tem muito importantes. Como eu falei, a gente tem ativos turísticos, religiosos, culturais, etc., em basicamente todos os nossos municípios, e a gente precisa melhorar o desempenho desses ativos turísticos, melhorar o seu entorno, toda a infraestrutura que está no seu entorno, para prestar um melhor serviço, para que o turista se sinta bem recebido. E aí as prefeituras, o Estado, as entidades têm feito esse trabalho. Então, o que se chama a atenção, assim, não é só o turismo que vai responder por alguma perda de receita que a gente tenha. Ele pode complementar isso junto com outras atividades. Nós temos uma vocação para a área de logística internacional, de importação e exportação, de distribuição muito forte. Sim. Dificilmente o Espírito Santo perde isso, né? Nós temos uma área de desenvolvimento tecnológico e inovação que precisa vir para a agenda de uma maneira mais forte. Ela já está contemplada, mas precisa vir de uma maneira mais forte, porque o Espírito Santo tem condição, pelo número de academias que tem, pela sua economia, pela diversificação da sua economia, pelo ecossistema de inovação que tem aqui, o Espírito Santo tem como se tornar um hub de inovação e desenvolvimento tecnológico importante para o Espírito Santo, de forma que ele possa atrair talentos de alta performance para poder nos ajudar a melhorar o desempenho das nossas áreas econômicas e das nossas atividades, acadêmicas ou não. Sim. Então, assim, é muito importante pensar isso no horizonte de 2032. É uma obrigação que nós, enquanto liderança, temos com o futuro do Espírito Santo. E por isso que um trabalho que deve ser feito para quando 2032 chegar, a gente já está, né, com um ambiente mais do que preparado, né, ou pelo menos muito avançado do que a gente tinha. Se a gente perceber só os avanços desse ano, né, obviamente já é resultado de muito que já vem sendo feito, mas tanto tem que ser preparado também até lá. As questões de governança, né, a relação das diferentes instâncias, seja do próprio poder público, mas o diálogo com a iniciativa privada. Acho que é isso tudo sendo trabalhado, né, Toniato, com a sua leitura tão importante, juntamente então com o SESC, onde ele tem essa força e a presença dele no Estado, é o todo que vai mostrar o avanço que a gente então quer colher, e já falamos até um pouquinho ali que já está sendo colhido. Já, com certeza, né? A contribuição que nós temos buscado dar a esse desenvolvimento, né, é uma oferta de melhoria de desempenho das nossas unidades. Como eu falei, Guarapari, o SESC de Guarapari tem uma vocação pelo seu tamanho, pelo ginásio de esporte que tem lá, pelas quadras que tem lá, pelo parque aquático que tem lá. Ele tem uma vocação de ser um hub de desenvolvimento físico e esportivo, apoio de esporte. Nós recebemos recentemente a Seleção Brasileira de Basquete. A gente tem recebido várias atividades
de eventos, não só esportivos, como eventos corporativos, religiosos, sociais, etc., que atraem muita gente para o município. E por isso a gente está com um programa de investimentos muito forte para todas as nossas unidades, principalmente as nossas 3 unidades de hospitalidade, turismo e lazer, que é de Domingos Martins, de Guarapari e de Praia Formosa. Guarapari nós já iniciamos, as obras foram concluídas no bloco 3, são 5 blocos lá. Agora nós temos uma licitação que tem uma empresa contratada que já está em execução do bloco 2 e do bloco 4. E para o próximo ano, nós já aprovamos no orçamento do próximo ano um programa de reforma do bloco 1 e do bloco 5, além também de contemplar a parte de restaurante, do próprio parque aquático e de outras áreas que a gente tem lá. Para a Formosa não é diferente, a gente tem algumas obras para concluir, algumas manutenções importantes para fazer. Nós estamos fazendo isso nas unidades também de Colatina, nas unidade, vamos iniciar em breve uma unidade de biblioteca e um centro de estudos na nossa unidade de Aracruz. Ou seja, nós estamos preparando e investindo nas nossas unidades para que, além de receber uma família, uma pessoa para se hospedar, a gente quer ofertar um dinamismo de atividades dentro da unidade, de forma que a pessoa não simplesmente se hospede e vai tomar café, almoçar e jantar. Ela faça aula de yoga, ela faça trilha, ela faça observação de pássaros, ela faça natação, ela faz corrida, vá na praia, enfim. A gente está ofertando um outro conjunto de atividades para além de simplesmente hospedar alguém. Então a gente acredita que com o avanço dessas obras que nós estamos fazendo, é um programa que não é muito rápido, né, porque são muitas coisas que a gente está fazendo. Imagino. É um programa aí da ordem de 3 anos, em que o Sistema FEComércio, né, SESC e SENAC, vai investir um volume de recursos significativo na melhoria de desempenho dessas nossas unidades para ofertar ainda mais serviços a quem ficar hospedado com a gente. É um plano mesmo de investimento, né? É um plano robusto de investimento. O nosso presidente já anunciou, o presidente Dalberto já anunciou recentemente um programa de investimento, somando as 3 casas, para mais de 400 milhões de reais. Então isso é muito significativo, é uma contribuição importante que o Sistema FEComércio SESC SENAC está dando para esse desenvolvimento do turismo e da economia criativa, juntando aí eventos, turismo religioso, turismo cultural, etc., né, corporativo, para que o turismo tenha o peso e a relevância no desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Excelente. Tem, justamente, antes do programa começar, eu falei com o Toniato, nossa, passei recentemente, tinha tempo que eu não passava, quando eu vou à área norte do estado, né, uso muito mais a BR-101. Mas agora, da última vez, eu fui pela litorânea, né, e justamente passando em Ponta Formosa, ali nesse trecho de Aracruz, falei com o Toniato quando chegou, nossa, está mudado ali na frente. Aí o que você disse? E vem muito mais. E vem muito mais, a gente costuma brincar assim, né, que o Sistema FEComércio está ganhando tração e ganhando velocidade no seu volume de investimentos, e não só no seu volume de investimento, no volume de entregas, né? Por isso. Nítido, é notório a quantidade de eventos culturais, de eventos esportivos. Agora, por exemplo, nós estamos com as corridas SESC, né? Até o final do ano vamos ter corrida SESC. Quem pode correr, corre. Quem não pode correr, caminha. Nós temos também ciclo SESC, né? Para os passeios ciclísticos também, que a gente apoia. Estamos abrindo também inscrições, já fizemos com Vila Velha, fizemos com Linhares, inscrições para os 60+, onde as pessoas podem, com mais de 60 anos, podem frequentar. Tem que ter a carteirinha, por isso precisa fazer. Por isso que a gente falou da carteirinha já aqui. Tá certo? Enfim, então tem muita coisa que o SESC, por ser o serviço social do comércio, pode ofertar para os trabalhadores do comércio. Então, você que é empresário, quero deixar aqui uma mensagem, você que é empresário, busque o SESC, estimule o seu trabalhador, o seu funcionário a buscar ter acesso à carteirinha do SESC e, através da carteirinha, acessar os diversos serviços que a gente tem, não só de saúde, de odontologia, de assistência, de cultura, de lazer, de esporte e de educação. Ou seja, quando a gente conhece a estrutura que está à disposição da nossa sociedade através de um trabalho, né, muito bem planejado e com uma diretriz clara de os objetivos a serem alcançados, nós, enquanto, né, sociedade, ou pessoas que transitam em torno de todas essas estruturas, passamos então, inclusive, a querer conhecer ainda mais e, obviamente, querer que isso esteja ainda mais aprimorado. Acho que isso ganha
uma atração, como você já usou essa palavra aqui, né, muito mais potente também, né, Toniato? Sem dúvida. Que bom. E estamos, assim, trabalhando o aperfeiçoamento das nossas unidades, né? Estamos formando times cada vez mais competentes nas nossas diversas áreas de atuação, né? Nas nossas 5 áreas, né? De educação, de cultura, de saúde, de assistência, com o Sesc Mesa Brasil. Agora, em setembro, por exemplo, nós batemos o recorde de coleta e distribuição de alimentos. Nós ultrapassamos a barreira de 200 mil quilos de alimentos distribuídos para mais de 100 entidades que estão cadastradas com a gente. Que então, bom! Assim, a gente ficou muito orgulhoso com isso. Vamos, em breve, trabalhar, estamos já trabalhando, né, para ampliar ainda mais a performance do nosso Sesc Mesa Brasil, que tem dado uma contribuição social importante. Excelente. Bem, eu acho que nesse espaço a gente conseguiu, né, te trazer a importância tanto, né, das agências de turismo, que foi o nosso primeiro tema, e depois dali justamente fazer com que você entenda um trabalho tão articulado como o Sesc, através da sua presença física, né, em todas as regiões do Espírito Santo, pode ainda penetrar ainda mais, né, enquanto avanço de sociedade que nós queremos para o nosso Espírito Santo. O trabalho aí da FEComércio, então, muito importante e cada vez mais seguido, porque acho que a gente precisa justamente aí de faróis nesse sentido do nosso desenvolvimento e esse aqui é um deles também, passando pelo nosso Em Destaque. Toniato, muito obrigado pela presença, um prazer recebê-lo sempre aqui. Eu que agradeço e continuamos lá à disposição. Excelente, muito obrigado. Bem, então a gente também agradece a você, que na nossa audiência agora pela manhã já sai aí muito bem informado, com certeza já pensando numa programação dentro de um Sesc ou querendo serviço, obviamente, então fique à vontade, como você percebeu que pode ficar. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.